Jesus dizia: o que é semelhante ao reino de Deus? Com que poderei compará-lo? Ele é como uma semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a celebração do padroeiro é uma ocasião de reavivamento da nossa vida espiritual, pastoral, vida de conversão. É uma oportunidade que a paróquia tem de fazer uma espécie de retiro espiritual, novena, as pregações, as atividades vão nos ajudando a refletir sobre a nossa identidade católica, a ouvir o exemplo daquele que nos foi colocado como padroeiro, no caso, São Judas Tadeu. E além disso, nós sentimos também esse impulso para vivermos a nossa vida de católicos, de missionários, de evangelizados e evangelizadores. O tempo da celebração do padroeiro é o tempo da identidade paroquial. Sentimos paróquia porque nesse caso há uma maior participação, os movimentos, as pastorais se revezam, seja para participar das celebrações, seja nas atividades outras que tem também durante o tempo da novena e também da festa do padroeiro. É o tempo de nós sentirmos a nossa identidade paroquial, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade de ser igreja aqui nessa região da cidade, de nossa arquidiocese, sabendo que aqui está a comunidade dos filhos de Deus, os que creem em Jesus Cristo e que são chamados a ser sinais para toda uma região dessa presença cristã. Seja quando a pessoa se sente chamada por Deus para encontro com o Senhor Jesus, a comunidade é chamada a ser esse lugar de encontro com Cristo, de encontro com o Senhor, de tal maneira que aqui possa se alimentar da palavra, da Eucaristia, dos sacramentos, das orientações e experimentar o seu chamado para ser cristão, para poder ser na família, no trabalho, junto à vizinhança, testemunha de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, a novena, a festa padroeira é uma ocasião de reavivamento da nossa vida, da nossa caminhada. Durante o ano temos muitas atividades, trabalhos mais diversos, e nós estamos chegando também de um tempo difícil, um tempo complicado, que ainda não terminou, ainda continua com muitas precauções, muitas necessidades ainda que nós temos ainda que enfrentar, mas sofremos de muitas formas, seja pelas mortes de entes queridos, pelas doenças, pela questão econômica, além da violência que já existe, além também de outras situações difíceis de relacionamentos no dia a dia. Portanto, eis um tempo agora de renovação, de reavivamento, para que a gente possa viver intensamente a nossa vida cristã. E na leitura de hoje, nas leituras de hoje, está lembrando para nós que o tempo presente que nós vivemos, por mais difíceis que são,
né? Eles não podem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Lembra a carta de São Paulo aos Romanos, e fala dessa ansiedade, nessa ânsia pelo novo tempo, por uma salvação. A criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Ao mesmo tempo, fala a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, a criação está gemendo com as dores de parto, mas também nós, ou seja, estamos gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois já fomos salvos na esperança, mas o que esperamos ainda não está. Não se espera o que já tem, se espera aquilo que não se tem ainda, como fala aqui São Paulo. Portanto, além dos passos dados, nós queremos viver ainda melhor a vida cristã, enquanto ansiamos também para estar um dia com o Senhor na glória futura, mas desde já também buscando viver cada vez melhor também a nossa identidade e a revelação do Senhor, de encontrá-lo ainda mais. Por mais que nós já o tenhamos encontrado, ainda temos muito que encontrar, porque Deus é infinito e eterno. Por isso, nós vemos que a comunidade já deu grandes passos, muitos passos, e tem que dar muito mais ainda, porque faz parte da nossa vida um contínuo progredir, um contínuo passo a serem dados, porque por mais que nós tenhamos progredido, como Deus é eterno, ainda temos toda a eternidade ainda para conhecer mais ainda a Deus, para seguir Jesus Cristo, e para, olhando para a vida de São Judas Tadeu, e sermos aqueles que foram escolhidos, como São Judas o foi, para seguir a Jesus Cristo mais de perto e para ser testemunha dele em todos os cantos, até os confins do mundo. Lembra a Escritura, e além dele ter essa presença próxima de Jesus, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, eles são enviados pelo mundo afora e vão por onde passam, vão fundando comunidades, fundando a igreja, e vai levando a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo a todos os cantos. Essa ânsia, meus irmãos e irmãs, tanto a nossa vida como esse mundo, para que seja realmente salvo em Jesus Cristo, que já o foi na esperança, mas que se concretize cada vez mais através da vida de cada um de nós. Buscarmos as coisas que são do alto, as coisas de Deus, e isso tudo deve ser algo que está no coração de cada um de nós, né? E a leitura, a oração do Salmo, justamente de uma certa forma reproduz aquilo que nós ouvíamos domingo: maravilhas fez conosco o Senhor. E ao mesmo tempo fala do Salmo da volta do exílio, né? Quando o Senhor reconduziu os nossos cativos, parecíamos sonhar. Depois daquilo tudo que tínhamos passado, de escravidão, de distanciamento, de longe da terra prometida, agora o Senhor nos leva de volta à terra prometida. Ou seja, essa ânsia de sermos novos, de cada um de nós viver uma vida iluminada pelo Senhor, sermos uma comunidade que se ama em Jesus Cristo, nosso Senhor, e uma comunidade, além de ser uma comunidade orante, que reza, uma comunidade evangelizadora também, que cresce na fé e que contagia as pessoas com a boa notícia. A carta de Paulo nos inspira isso tudo, nesse tempo que nós vivemos da preparação e já vivenciando já a festa do padroeiro. E o Evangelho, meus irmãos e irmãs, nos dá a resposta de como fazer isso, como viver tudo isso. Fala a leitura que não precisamos de grandes coisas, viver cada dia a pequena coisa. Ou seja, o reino é como a semente de mostarda. O reino justamente fala como fermento que mistura em 3 porções de farinha. Ou seja, diante de toda essa ansiedade de ver-se renovado, transformado, de ver esse mundo novo, fala o Evangelho, fala Jesus no Evangelho, que as coisas se faz com as coisas de cada dia, coisas pequenas de cada dia. Quando se planta uma semente de mostarda, ela é bem pequena, mas quando cresce, torna-se uma grande hortaliça, uma grande árvore, e mesmo um pouquinho de fermento coloca no meio da massa, que é bastante, pois torna-se realmente um pão bem fermentado, cresce. Ou seja, pede para nós a palavra de Deus que seja a nossa vida
passo a passo, o testemunho de Jesus Cristo com as pequenas coisas de cada dia. Celebramos no início desse mês Santa Teresinha, a pequena via, o pequeno caminho, né? Tantas outras situações também de santos e santas que não foram fazer grandes situações, grandes coisas, mas fizeram cada dia aquilo que competia na vida espiritual, na vida de oração, desde as pequenas coisas, e das pequenas coisas tornam-se grandes coisas. Portanto, o Evangelho fala que diante desse anseio de nós caminharmos numa vida nova, da paróquia ser uma paróquia onde as pessoas possam ser contagiadas com o bem, e ele ser uma paróquia missionária, que por onde passa leva o Evangelho, é começar com as pequenas coisas. Não precisamos fazer grandes projetos, nós até pode ter quando precisar, mas cada um possa com a vida, com a família, com o dia a dia, estar plantando a pequenina semente do grão de mostarda, ou colocando aquele pouquinho de fermento no meio da massa. Pode parecer que nós somos poucos no meio de tantas necessidades do mundo de hoje, tantos problemas que o mundo de hoje vive. Nós sabemos que são tantas situações, mas um pouquinho de fermento, se for realmente bom fermento, leveda a massa toda. Assim somos chamados também nós, nessa nossa caminhada, aproveitando da novena do padroeiro, reavivar a nossa vida, renovar o nosso coração, cada vez mais viver com entusiasmo a nossa vida cristã, a nossa pertença à comunidade, e de tal maneira que essas coisas que nós vamos vendo, a nossa presença na família, na vizinhança, com os amigos, torna-se diferente, como fermento no meio da massa. Nós encontramos muitos problemas na sociedade, encontramos muita dificuldade, às vezes com os amigos da gente, com quem nós conversamos, quem convive com a gente, mas se nós procurarmos andar no caminho do Senhor, sem deixar o caminho reto, né, buscando se voltar para o Senhor cada vez mais, como lembrava o Salmo de resposta, que ontem nos trouxe de volta para casa, poder ver que essas pequenas coisas de cada dia vai contagiando com o bem, vai contagiando as pessoas, e as pequenas coisas que nós fazemos, que seja como um grãozinho, uma sementinha de mostarda, o Senhor tenha o poder de fazer daquela pequena coisa grandes coisas. Portanto, diante das tantas necessidades que nós vemos ao nosso redor, nesse tempo de reavivamento da paróquia, nesse tempo de celebrar o padroeiro, o Senhor nos convida a isso, a plantarmos a pequena semente, a procurarmos ser fermento no meio da massa. O importante é que no meio de toda uma situação complicada do mundo de hoje, né, nós sejamos como fermento, que não é a massa, não é igual à massa, mas faz a massa levedar, faz a massa ser diferente, faz a massa ser fermentada. Nós vamos ser fermento. Peçamos ao Senhor esse dom, essa graça de nos convertermos a cada dia mais, de procurarmos cada vez mais nos configurar a Jesus Cristo, nosso Senhor, e que o Senhor nos dê sempre esse dom de estarmos voltando para casa, recomeçando, como diz aqui o Salmo de resposta, para poder viver na casa de Deus, na terra prometida, e assim como pessoas que vão se transformando, vão cada vez mais se renovando as suas próprias vidas, possamos levar as sementes da boa notícia e também ser um sinal que leva as pessoas a quererem ser melhores, a querer conhecer Jesus Cristo, a buscar o Senhor com todo o seu coração, como fez São Judas, como apóstolo, como missionário, como evangelizador, como somos chamados a fazer todos nós. Amém.